Olá, tudo bem? Agora vamos resolver mais uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E é uma questão que mistura os conceitos de geometria espacial com polinômios. Vamos a ela. Aí está a questão. Se você quiser tentar, pausa o vídeo e tenta fazer. Em seguida, a gente vai à resolução, beleza? Suponha que um bloco retangular de madeira possui dimensões n centímetros, n mais 1 centímetros e n mais 2 centímetros, sendo n um número inteiro positivo. O bloco foi pintado na cor vermelha e depois cortado em cubos de aresta 1 centímetro por meio de cortes paralelos às faces. Item A. Qual deve ser o valor de n para que 22 cubos possuam exatamente uma face pintada? Bom, esse item é um pouco complicado porque exige uma boa visualização por parte do candidato. Vamos pegar aqui um bloco retangular, por exemplo, certo? Nesse bloco retangular ali eu tenho dimensões n, que nesse caso aí vai ser 3, n mais 1, que vai ser 4, e n mais 2, que vai ser 5. É só um exemplo, tá? Só a título de ilustração. E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai pintar esse bloco inteiro e vai tentar achar quantos blocos tem exatamente uma face pintada. Veja que os blocos que ficam bem na ponta, os bloquinhos de 1 centímetro de aresta que ficam bem na ponta, eles têm 3 faces pintadas. E os demais blocos que ficam nos cantos também têm 2 faces pintadas. Então todos esses blocos aí vão ter mais de uma face pintada. E esses blocos não nos vão interessar, porque a nossa missão é saber o valor de n, que faz com que exatamente 22 cubos tenham uma face pintada de vermelho, que vão ser esses destacados na figura. De novo, é só um exemplo, é só a título de ilustração. Perceba que no lado que mede n, na dimensão ali que seria a altura, que mede n, eu tenho n menos 2 blocos que estão pintados na cor vermelha, que tem apenas uma face pintada na cor vermelha. A dimensão que mede n mais 1 centímetros vai ter n menos 1 blocos que tem exatamente uma face pintada de vermelho. A mesma coisa para a dimensão ali que mede n mais 2 centímetros. Veja que os blocos das pontas não são pintados, então eu tenho exatamente n blocos nessa dimensão pintados com apenas uma face pintada, ok? Então o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em calcular o número de blocos, o valor de n, para os que faz com que o número de blocos pintados com uma face vermelha sejam aí 22. Então vamos lá, temos 22 cubos pintados com uma face. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode colocar isso numa equação? Quantos blocos são? Bom, veja que naquela face que está mais próxima a nós no desenho, que está aí destacada em amarelo, nós temos n vezes n menos 2 blocos pintados aí de vermelho, com uma face pintada. Lembra, nesse exemplo aí o n vale 3, então eu tenho 3 vezes 3 menos 2, que é 1, então eu tenho 3 vezes 1, 3 blocos pintados de vermelho. Como nós temos que levar em consideração a face oposta, que não é visível por esse desenho, temos que multiplicar por 2. Então vai ser 2 vezes n menos 2. Então esse é o número de blocos que tem uma face pintada, correto? E a mesma coisa a gente vai fazer com as demais faces desse bloco retangular grandão, ok? Então vamos ter ali n-1 vezes n-2 blocos com uma face pintada, mas também temos que levar em consideração a outra face, que é oposta a essa, que não é visível através do desenho. Então a gente vai multiplicar por 2. 2 vezes n-1 vezes n-2. E finalmente a gente também vai fazer isso com a face ali superior, na parte de cima. Temos n-1 vezes n blocos pintados com uma face, ok? Então a gente vai multiplicar por 2, porque ali no nosso desenho temos também a face oposta, que fica ali embaixo, que também vai ter n vezes n-1 blocos pintados com apenas uma face pintada, ok? Então como que vai ficar isso? O 22 a gente repete, 2n vezes n fica 2n ao quadrado, 2n vezes menos 2 fica menos 4n, 2 vezes n fica 2n, 2 vezes menos 1 fica menos 2, e isso tudo está dentro de parênteses, porque esse 2 vezes n menos 1 multiplica o n menos 2, que a gente vai multiplicar um pouco depois, só para não confundir.
Além disso, a gente tem 2n vezes n, 2n ao quadrado, e 2n vezes menos 1, menos 2n. 22 vai ser igual a 2n ao quadrado menos 4n, aquele 2n vezes n fica 2n ao quadrado, 2n vezes menos 2 fica menos 4n, menos 2 vezes n fica menos 2n, e menos 2 vezes menos 2, 4 positivo, mais 2n ao quadrado mais 2n. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar os termos semelhantes, então 22 vai ser igual ao quê? 2n ao quadrado mais 2n ao quadrado mais 2n ao quadrado dá 6n ao quadrado, menos 4n, menos 4n, menos 2n dá menos 12n, e temos ali o 4, que é o nosso termo sem n. Beleza? Agora a gente pode passar aquele 22 que está do lado esquerdo para o outro lado, trocando de sinal. Então a gente vai ter 6n ao quadrado menos 12n, 4 menos 22, que trocou de lado, vai ser menos 18. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode dividir a equação inteira por 6, simplificá-la. Então vamos ter n ao quadrado menos 2n menos 3 igual a 0. Agora temos n ao quadrado, temos n, temos termo independente, vamos ter que utilizar a fórmula de Bhaskara, ok? Então vai ficar, o n vai ser menos b, ou seja, menos 2 que dá 2 positivo, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, menos 3, dividido por 2a, que é 1, o a vale 1. Então a gente vai ter que o n vale 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos 4 vezes 1 vezes menos 3 dá 12 positivo, e 2 vezes 1 é 2. O n vai ser então 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 2 é 16, e raiz de 16 é 4, dividido por 2. Então o nosso n tem dois possíveis valores. 2 mais 4, 6 divididos por 2 dá 3, e 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Logicamente, o n é um pedaço, é uma medida, é um comprimento, o n vai ter um valor positivo, certo? Então, o nosso n vale 3. Por coincidência, apenas coincidência, foi exatamente o exemplo que nós usamos aqui para ilustrar a situação. O n, nesse caso, nesse item, vale 3. Item B. Qual deve ser o valor de n para que 24 cubos não possuam nenhuma face vermelha? Ok, a cor aqui é o que menos importa. O que importa é que temos um bloco com umas divisões ali em bloquinhos menores de aresta 1 cm e a gente vai pintar todas as faces desse bloco. Se é vermelho ou se é outra cor, isso não nos interessa, tá bom? Então ali só a título de ilustração, vamos pintar esse bloco e a gente vai fazer o quê? Vai remover todos os bloquinhos que tem pelo menos uma face pintada, ok? Então a gente pode cortar ali, fatiar a última fileira, certo? E a gente também vai fazer isso com as demais faces. A gente vai cortar, entre aspas, as faces até sobrar apenas os blocos que não tem nenhuma face pintada, que são os blocos ali mais internos desse bloco retangular grandão, ok? Então a gente retira mais uma face, retira outra face, e agora a perspectiva nossa é que está tudo sem pintar. Mas ainda temos que nos lembrar que temos 3 faces que não são visíveis através da nossa representação, que também foram pintados. Então ali embaixo a gente tem uma face que foi totalmente pintada, a gente vai ter que remover ela. Ali atrás também temos isso, uma face pintada, a gente também vai ter que remover os bloquinhos que tem essa face pintada. E temos ali por fim, mais na parte esquerda, que a representação aí não nos permite enxergar, temos mais 2 bloquinhos que ainda foram pintados. A gente vai remover eles. Sobraram 6, certo? Veja que do nosso bloco enorme original, sobrou apenas aqueles 6 bloquinhos ali. Mas o mais importante é o seguinte, como a gente removeu todas as 6 faces, o que vai sobrar? Bom, a medida que valia n no nosso exemplo vai valer n menos 2, vai valer 2 a menos, porque a gente removeu as faces superior e inferior, e a mesma coisa para as demais dimensões. A dimensão que valia n menos 1, como a gente removeu a face da frente e a face lá de trás, a gente removeu 2 faces, então a medida n mais 1 vai ser n menos 1. E finalmente, a medida n mais 2, como a gente removeu as faces da direita e da esquerda, vai valer n, ok? Então a gente vai usar essa ideia agora para calcular o valor de n, que faz com que eu tenha 24 cubos que não tenham nenhuma face pintada. Então vamos lá, temos 24 cubos sem nenhuma face pintada, e isso vai ser o quê? Vai ser o n menos 2 vezes o n menos 1 vezes o n, certo? Cada bloquinho
tem 1 centímetro cúbico de volume. Então, se a gente tem, por exemplo, 10 centímetros cúbicos de volume, temos 10 bloquinhos, certo? A gente calcula o volume, mas encontra exatamente o número de bloquinhos que não tem nenhuma face pintada, já que cada bloquinho tem o volume valendo exatamente 1 centímetro cúbico. Beleza? Então vamos ter 24 vai ser a multiplicação ali daquelas medidas. n-2 vezes n-1 vezes n. 24 então vai ser o quê? N vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n, menos 2 vezes n, menos 2n, e menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Tudo isso dentro do parênteses, porque n menos 2 vezes n menos 1 está multiplicando o n, ok? Então a gente coloca o n multiplicando ali depois. 24 vai ser igual, bom, n ao quadrado, menos n menos 2n a gente pode juntar, fica menos 3n, mais 2, tudo isso vezes n. Agora o que a gente faz? Vamos copiar aqui em cima a nossa equação e vamos multiplicar, fazer a propriedade distributiva e multiplicar o n por todos aqueles fatores dentro do parênteses. Vai ficar como? N ao quadrado vezes n, n ao cubo, menos 3n vezes n, menos 3n ao quadrado, e 2 vezes n, 2n. Agora a gente pega aquele 24 que está positivo e joga para o mesmo lado dos valores que tem o n, trocando de sinal. Então vai ficar menos 24. E teremos n ao cubo, menos 3n ao quadrado, mais 2n, menos 24. E agora, a nossa missão é achar o n. E o n está escrito nessa equação aí. Como que a gente faz para calcular? Temos um polinômio de terceiro grau. Temos n ao cubo, n ao quadrado, n termo independente. E uma maneira possível da gente tentar encontrar algum valor é pegar as possíveis raízes. E as possíveis raízes desse polinômio são os divisores inteiros, certo? Os divisores do termo independente. E o termo independente é o menos 24. Então, os possíveis divisores do menos 24 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, positivos e negativos. E esses valores têm que ser divididos pelo coeficiente que multiplica o termo de maior grau, o n ao cubo. Como o coeficiente que multiplica o n ao cubo é o 1, temos então que as possíveis raízes são todos os divisores inteiros do nosso termo independente, que é o menos 24. É possível também achar raízes que não são inteiras, que são fracionárias. Mas como temos que calcular o valor do n, fica óbvio que o n é um valor inteiro e positivo. Então é com esses valores que a gente tem que se preocupar. O n não pode valer 1 e não pode valer 2, certo? Porque pensa bem, se nós temos um cubo grandão que tem essas dimensões, o n valendo 1 ou o n valendo 2, quando a gente for pintar as faces desse cubo, todos os cubinhos vão ser pintados. Não vamos ter nenhum cubo ali no meio que não vai ser pintado, certo? Então a gente pode testar com outro valor. A gente tem que testar esses valores aí, as possíveis raízes, no nosso polinômio até achar um valor que feche. Quando encontrarmos um valor que bata ali com a equação, encontramos o valor de n. Então vamos supor que o n vale 3, certo? Já vimos que não pode ser 1 e não pode ser 2. Vamos supor que vale 3. Nesse caso, o que a gente tem? 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 24, igual a 0. 3 ao cubo é 27, menos 3 vezes 3 ao quadrado dá menos 27, 2 vezes 3 dá 6, menos 24 igual a 0. Chegamos na conclusão de que menos 18 igual a 0. Opa, deu problema. Se o resultado não bateu, é porque o nosso valor 3 está incorreto. O n não vale 3. E se você parar para pensar, se o n vale 3, temos exatamente aquela configuração ali do nosso exemplo que usamos para ilustrar a situação. E o n não pode valer 3, certo? Porque a gente quer saber qual é o valor de n que faz com que a gente tenha 24 cubos sem nenhuma face pintada. E naquele exemplo nós temos 6 cubos sem nenhuma face pintada. Então o 3 não é a resposta do problema. Vamos tentar então a próxima possível raiz, 4. Vamos supor que o n vale 4 e jogar esse número no nosso polinômio. Vai ficar 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, menos 24 igual a 0. Se o resultado fechar, é porque encontramos o valor de n. 4 ao cubo é 64, menos 3 vezes 4 ao quadrado fica menos 48, 2 vezes 4 é 8, menos 24 igual a 0. 64 menos 48 fica 16, 16 mais 8, 24, e 24 menos 24 dá 0. Olha só, 0 igual a 0. Agora a gente pode ficar feliz porque encontramos um valor que encaixa ali nas nossas condições, no nosso polinômio. O n, portanto, vale 4. Se o n vale 4,
teremos exatamente 24 cubos que não vão ter nenhuma face pintada. Tranquilo? Não muito tranquilo, né? Essa questão é um pouquinho mais difícil do que o normal para a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, mas essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima!